Fala galera, beleza? Mais uma aula para vocês e o tema é discriminante de uma equação do segundo grau. E nesta aula iremos apresentar os 3 casos importantes de discriminantes de uma equação do segundo grau. Se você gostar da aula, dê o seu joinha, compartilhe e se inscreva lá no meu canal. Vamos para a aula? Discriminante de uma equação de segundo grau. Ele nos diz o seguinte: o número delta igual a b ao quadrado menos 4ac, ele é chamado de discriminante da equação de segundo grau. Isso quando a gente representa a equação da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Aqui é chamado de representação da equação de segundo grau. Então, para que seja válido discriminante, eu tenho que determinar o delta. E para que esse delta seja determinado, iremos apresentar 3 casos importantes relacionados a esse discriminante. Então, o primeiro caso ele nos diz o seguinte: quando o delta ele for maior do que zero. Então, isso satisfaz quando a equação tem 2 raízes diferentes. Tipo, quando x1 for diferente de x2. Isso vai acontecer quando o delta for positivo. Tá bom? No segundo caso, ele diz que delta menor do que zero. Satisfaz quando a equação não tem raízes reais. Então, todas as vezes, dado uma equação do segundo grau, quando o delta for menor do que zero, o que é que a gente está informando? Que esse delta vai ser negativo. Então, ele não vai ter raízes reais. Já no terceiro caso, delta igual a zero. Satisfaz quando a equação tem 2 raízes iguais. Então, todas as vezes, dado uma equação de segundo grau, quando o delta for igual a zero, o que é que a gente vai mostrar? Que as 2 raízes encontradas, elas serão iguais. Então, pessoal, aqui são os 3 casos relacionados ao discriminante de uma equação de segundo grau. E para a gente entender melhor esses 3 casos, iremos aplicar um exemplo de cada um deles relacionado quando ele for positivo, quando ele for negativo e quando ele for igual. Então, pessoal, vamos para o exemplo relacionado aos 3 casos na condição de discriminantes de uma equação do segundo grau. O primeiro caso, ele diz o seguinte: que o delta tem que ser maior do que zero. Então, dado uma equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero, o que é que eu vou ter que aplicar? O delta. Então, eu aplicando o delta, aí eu determinei a substituição de cada um deles. Conclusão, o delta é igual a 1. Para a gente determinar que as 2 raízes têm que serem diferentes, pelo delta ser positivo, eu vou e aplico o Bhaskara, que é para determinar quem é x1 e quem é x2. Então, aplicando a fórmula do Bhaskara, apliquei a substituição de cada valores. Quando o delta aqui for 1, que é chamado de raiz 1, conclusão, quando o x1 for 2, o x2 vai ser 3. Isso satisfaz por quê? Porque o meu delta ele é maior do que zero e que ele é positivo, tá bom? Então, provamos o primeiro caso do discriminante de uma equação do segundo grau. O segundo caso, ele diz o seguinte: o delta tem que ser menor do que zero. Conclusão, o valor do delta tem que ser negativo. Se ele for negativo, aí a gente prova o segundo caso. Então, vamos lá. Dada a equação x ao quadrado mais 5x mais 7 igual a zero,
aplicando delta, que é a fórmula do delta, eu tenho b ao quadrado menos 4ac. Agora aqui a gente vai substituir cada valor. Aí eu apliquei a substituição. 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 7. E aí, resolvendo esse valor todo aqui, o meu delta vai ser quanto? Menos 3. Portanto, todas as vezes quando o delta for negativo, quando eu aplicar o Bhaskara, não vai existir raízes, tá bom? Porque não existe raiz negativa, tá bom? Relacionada ao delta. Então, todas as vezes quando o delta for menor do que zero, dado por um número negativo, na relação de Bhaskara não existe raízes para essa equação. Bom, esse é o segundo caso. Já o terceiro caso, ele diz o seguinte, que o delta ele tem que ser igual a zero. Então, dado a equação, x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a zero, aplico o delta, que é dado por b ao quadrado menos 4ac. Eu aplicando a substituição em cada um deles, 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1. Então, meu delta vai ser zero. Conclusão. No terceiro caso, ele diz o seguinte. Todas as vezes quando o delta for igual a zero, aplicando o Bhaskara, tanto x1 como x2 vão ser valores iguais. Beleza? Então, todas as vezes quando o delta for igual a zero, determinando o Bhaskara, x1 e x2 vão ser iguais. Então, para finalizar, primeiro caso, delta positivo, vai existir duas raízes diferentes, tanto valendo para x1 como para x2. Segundo caso, quando o delta for menor do que zero, não vai existir raízes. Por quê? Porque o delta está sendo negativo. E o terceiro caso, todas as vezes quando o delta for igual a zero, o que a gente vai mostrar? Que tanto x1 como x2, aplicando o Bhaskara, eles vão ser iguais. E aí a gente conclui discriminantes de uma equação do segundo grau. Espero que vocês tenham entendido. Espero ter ajudado vocês em razão de discriminantes de uma equação do segundo grau.